Oi, gente, mais uma aula e nessa aula a pergunta que não quer calar e a pergunta que a gente vai fazer com o paciente é a respeito do cigarro, em específico o cigarro, gente. Essa pergunta não pode faltar no nosso questionário, tá? Porque ela influencia diretamente nos nossos resultados estéticos e eu vou mostrar para vocês também por que isso acontece. Só que antes de falar, eu preciso dizer a vocês que o cigarro, a sua influência, ela é quase que imediata, verdade. Se você tem um paciente, se você já passou por isso, já vivenciou isso, um paciente que não fumava e fazia tratamento com você, tudo corria bem, ok, e passou a fumar, depois ele volta e o resultado, assim, é catastrófico, tá? A primeira coisa, né, que o nosso corpo faz é dar prioridade para os órgãos mais vitais. Então, o cigarro ele é muito deletério para o nosso corpo. As toxinas que estão presentes ali, principalmente o cádmio, ele vai ser depositado em órgãos menos vitais, cabelo, pele, unha, né, tecido adiposo. E, em contrapartida, os órgãos mais vitais, eles vão tentar armazenar o restinho de oxigênio que resta. E isso é uma coisa importante de falar também. Porque, para mim, de tudo que o cigarro faz no corpo da pessoa, o maior prejuízo está relacionado à deficiência de oxigênio. Porque ele acaba sequestrando, digamos assim, o oxigênio. Ele acaba bloqueando essa liberação de oxigênio para todos os nossos tecidos. Isso tem uma influência direta muito grande nos resultados estéticos. Como a gente vai ter esse prejuízo falando a respeito de oxigenação tecidual, óbvio que isso vai influenciar em vários aspectos, como eu falei. Então imagina que ocorra um aparecimento de uma estria, por exemplo. Em primeiro momento ela fica ali, né, mais avermelhada, depois ela vai ficando mais acastanhada, depois tende a ficar mais clara. Esse processo de remoção desse ferro também depende da nossa circulação, que depende do oxigênio. Então pode ser que durante todo esse processo ela permaneça com aquela mancha de estria ali mais escura por muito tempo, que acaba sendo difícil de sair quando a gente não tem um bom processo de detoxificação, um bom processo de produção de enzimas antioxidantes no nosso corpo. Então tudo isso pode influenciar negativamente. O cigarro, ele infelizmente trava esse processo inteiro, tá, gente? Então, assim, além da diminuição da circulação, a gente precisa pensar, né, que essa diminuição do oxigênio disponível ela vai causar diversas coisas. E como eu falei aqui de circulação, vocês já devem estar pensando na vasodilatação, a vascularização tecidual. Ela também fica prejudicada quando o paciente tem esse hábito de fumar, tá? Então, se você for tratar um paciente e você quiser aumentar a circulação local, infelizmente você não vai conseguir ter isso com muito sucesso não, tá? E muitas vezes a gente nem consegue, você vai fazer um indermo, não dá, você vai passar um hiperemiante, não fica vermelho, o paciente tem dificuldade na oxigenação. Imagina, o cigarro já é um sequestrador de oxigênio, o nosso cérebro precisa de muito oxigênio, o nosso coração precisa de oxigênio demais para funcionar, nosso pulmão nem se fale. Então, prioridade, o que é prioridade? Você fazer hiperemia ali naquele tecido ou o cérebro funcionar, o coração bater, o pulmão respirar? Prioridades, gente. Então o corpo vai dar sempre prioridade para isso. A vasodilatação vai ficar prejudicada nesses casos? Vai sim. Além de tudo isso, a gente já conhece também os malefícios do cigarro para a saúde, então é um causador de câncer aí, já comprovado, mais do que comprovado, né? Tá escrito na caixinha. E você acha que o paciente que fuma, ele olha aquela caixinha todo dia, né? Com uma imagem bem ruim de um paciente ali doente. Você acha que isso já não é motivo suficiente para ele parar? Pois é. Nossa orientação sempre deve ser a respeito disso e a gente precisa ser honesto com ele com relação ao tratamento. Vai ter lentidão no resultado? Sim, pode ter sim, porque todos esses fatores estão envolvidos. O principal, o galã dessa história, que é o oxigênio, vai estar diminuído nesse caso. Então, a gente precisa ser sincero com ele e dizer que realmente pode ser que o resultado seja ruim ou demorado. Mas existem coisas que a gente pode fazer para blindar esse paciente de fato, falando de tratamento e agora de suplementação. Eu vou falar aqui para vocês o que eu acho primordial de você suplementar no paciente fumante, tá? Pra vida, gente. N-acetilcisteína, tá? Que é um NAC, ele fornece pra gente, ele é precursor da glutationa, a glutationa que é antioxidante, uma das maiores do nosso corpo, tá? Glutationa peroxidase, catalase e superóxido dismutase.
Outra coisa que eu acho interessante de você suplementar também é a L-carnitina. A L-carnitina, ela fornece pra gente algo que cuida do nosso vaso, que é o óxido nítrico. O magnésio, em específico, ele também auxilia na produção e na liberação de óxido nítrico. E ele tem um poder incrível do cuidado do nosso vaso através do gradiente de cálcio também, que está relacionado a isso. Além disso, o magnésio ele vai prevenir esse estresse oxidativo e vai diminuir a agregação plaquetária, o que pra gente, falando de saúde, é fantástico, não é? E outra pergunta que não quer calar é a respeito da ingesta de bebida alcoólica. E aí a gente entra num ponto assim que acaba sendo muito divergido aqui na estética. Eu vou falar para vocês a respeito da minha opinião e vou trazer também a parte de ciência, né, no que se relaciona falando a respeito de estética. O álcool, gente, a bebida alcoólica, o grande prejuízo é o tipo de bebida, né? Claro, existem bebidas que são muito calóricas e não só calóricas, mas assim, que acabam prejudicando um pouco mais, tá? Principalmente quando a gente fala das cervejas assim que contém glúten, por exemplo, para um paciente que já é celíaco, já fica complicado. E mais do que isso, o que acompanha a bebida, né? Que são aqueles comes e bebes e tal, e aí você vai que você nem viu, tá? Mas falando de fisiologia, a gente vai falar aqui um pouco qual que é a influência do álcool nisso tudo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o álcool, ele é muito prejudicial para o nosso intestino. A gente vai ter aula também do trato digestivo, né, em seguida, só que antes de falar disso, eu preciso dizer que o álcool tem muita influência, tá? Ele vai gerar o que a gente chama de disbiose, é um desequilíbrio da vida, do nosso microbioma, da nossa microbiota intestinal, na verdade. E isso pode favorecer o aparecimento de algumas coisas, como leaky gut, doença autoimune no futuro, enfim. Então o álcool, ele prejudica muito o nosso intestino. Não só o intestino, mas se a gente for falar da parede estomacal também, a gente altera o pH do nosso estômago com a bebida alcoólica, enfim. Então existem diversas coisas que estão relacionadas à ingesta de bebida alcoólica. Além disso, outro órgão que também é prejudicado quando a gente fala de bebida alcoólica é o próprio fígado, né? Tanto que as pessoas entram aí e ficam de ressaca. Por quê? Porque o nosso fígado, para ele eliminar o álcool, ele fica muito ocupado. Afinal de contas, nem ele quer o álcool que a gente bebe. Tanto que quando você bebe demais, nenhum órgão do seu corpo tolera aquilo. Vai para a cabeça e por isso que a pessoa fica, né, embriagada. O fígado, ele demora demais para remover esse conteúdo e ele demanda muito de um antioxidante importante, que é a glutationa. A glutationa fica muito ocupada para fazer esse detox e por isso que quando a gente tem níveis diminuídos de glutationa, a gente tem um efeito péssimo, que é aquela dor de cabeça no outro dia. Então, glutationa se relaciona muito, a queda de glutationa se relaciona muito com enxaqueca, dor de cabeça e tudo mais. Então, a pessoa que tem a ingesta de bebida alcoólica dessa forma, infelizmente, ela vai ter diminuição de glutationa, que é antioxidante. Então, tudo que se relaciona com oxidação do corpo vai estar prejudicado. Se você vai tratar um melasma dessa pessoa que ingere bebida alcoólica, olha, já é difícil. E assim é pior ainda, tá? Então, atrapalha bastante. Além disso, a gente tem aí uma demora muito grande para eliminar esse conteúdo. Vamos dizer que seja assim, 6 dias em média, quando você tem sorte, para você liberar todo o conteúdo alcoólico que está dentro do seu corpo. Agora você imagina uma pessoa que bebe toda a semana, ela acaba ficando alcoolizada praticamente todos os dias. Não alcoolizada, tá, gente? Mas o metabolismo fica ocupado com aquilo dali durante uma semana, então você não dá essa folga para ele cuidar da beleza. Vai ter prejuízo, sim. Pessoal, além disso, o álcool, ele acaba mandando embora muitos nutrientes do nosso corpo, não só a glutationa como antioxidante, mas também muitos minerais, tá? E um deles é o magnésio, tanto que já é muito estudado. Pacientes que têm deficiência de magnésio, geralmente são pacientes que têm algumas características, tá? Não basta só você estar aqui morando em um solo que é pobre em magnésio, como a gente já sabe, mas o fato de você ter algumas características diminui ainda mais a sua reserva de magnésio. Então, o paciente que ingere bebida alcoólica, ele manda embora mais magnésio, tanto que
muitas pessoas utilizam magnésio em dias que estão ali de ressaca para poder voltar melhor, porque o magnésio é uma das coisas que prejudica também, não só o magnésio, mas como o NAC para a produção da própria glutationa. Então, se você manda embora muito magnésio e muito rapidamente, lembra do copinho, se já tá na metade, vai ficar vazio. E uma das coisas que a gente tem como consequência estética dessa deficiência é o edema, e eu vou explicar por quê. Esse edema ele é vindo por causa de uma hiperplasia no córtex da adrenal, e a gente sabe que a adrenal é responsável pela produção de alguns hormônios, tá? Então ocorre também uma alteração no cortisol e uma possível alteração também na aldosterona. E tudo isso, em segundo momento, pode gerar um edema por aumento de fluido extracelular, que é propriamente o edema. Mas não só isso. Uma alteração no cortisol, a gente já comentou também, pode ser que induza a mais lipogênese, formação de gordura. Imagina, além de você ficar mais inchado, você pode também ficar mais propenso à gordura no futuro, tá? E no futuro recente. Então, existe todo esse prejuízo também relacionado à estética com a deficiência de magnésio e pior ainda se essa deficiência for acompanhada da ingesta de bebida alcoólica. Bom, mas e aí, Amanda, com relação à bebida alcoólica? Mesma coisa do cigarro, gente. Se você for rejeitar todo paciente que ingere bebida alcoólica e que fuma, você realmente vai ser difícil pra você, tá? Cigarro nem tanto, pelo menos na minha realidade, não é tão mais, só que bebida alcoólica é complicado, sim. A gente explica para o paciente, o resultado pode ser deficiente, sim, mas eu não sou extremista, tá? Você pode dizer para ele que durante o procedimento estético seria legal ele parar? Sim. Se ele parar, ótimo, ele vai ter um resultado excelente. Agora, se ele não parar, você vai pedir para ele diminuir, assim, drasticamente, tá? De 15 em 15 dias. Se for ingerir uma bebida alcoólica, um vinhozinho, uma taça, né? Ok. Agora, beber, cerveja, long necks e long necks, né? Latinhas e latinhas, fica complicado de dar resultado. Vai ser realmente enxugar gelo. Então, assim, não sou extremista, porque eu acho que a gente também precisa ter um momento de lazer, e para muita gente, né, você vai fazer um jantar ali com seu marido, ele quer tomar um vinhozinho, ok, mas tudo precisa ter o limite, sabe? E você vai precisar estipular esse limite para o seu paciente e ser verdadeiro com ele. Mas tudo vai depender também da sua anamnese. Às vezes você vai notar que esse tipo de prática não vai influenciar tão negativamente no seu resultado, que o copo desse paciente tá ali na metade. Agora tem paciente que chega com o copo vazio. Aí seria legal a gente dar uma pausa realmente aí de um mês pelo menos, para ele ir voltando aos poucos, se ele quiser, ou então parar de vez, tá? Então tudo vai depender da sua conversa, da sua anamnese.